Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la e vivê-la. Texto da nossa oração hoje, nossa Lex Divina, Mateus 14, de 1 a 12. Naquele tempo, Herodes, o tetrarca, veio a conhecer a fama de Jesus e disse aos seus oficiais: certamente se trata de João Batista. Ele foi ressuscitado dos mortos. E é por isso que os poderes operam através dele. Herodes, com efeito, havia mandado prender, acorrentar e encarcerar João por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Pois João lhe dizia: não te é permitido tê-la por mulher. Queria matá-lo, mas tinha medo da multidão, porque esta o considerava profeta. Ora, por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou ali e agradou a Herodes. Por essa razão prometeu, sob juramento, dar-lhe qualquer coisa que pedisse. Ela, instruída por sua mãe, disse: dai-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. O rei se entristeceu. Entretanto, por causa do seu juramento e dos convivas presentes, ordenou que lhe dessem. E mandou decapitar João no cárcere. A cabeça foi trazida num prato e entregue à moça, que a levou à sua mãe. Vieram então os discípulos de João, pegaram seu corpo e o sepultaram. Em seguida, foram anunciar o ocorrido a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos procurar nos situarmos no contexto desse texto. Nós podemos imaginar que festa devassa, promíscua era aquela. Embriaguez, devassidão, a dança daquela moça, filha de Herodíades, que agrada tanto a Herodes. Que tipo de dança foi essa para agradar tanto a um rei devasso? Só podia ser aquela cena provocativa, erótica, e faz com que aquele homem suba a cabeça, a devassidão, a ponto de prometer o que ela quisesse. E aproveitada pela mãe, incentivada pela mãe, que repensa aí acabar todos os seus problemas, porque João Batista é o verdadeiro profeta, é aquele que não se cala diante da injustiça. Sim, porque a profecia tem duas formas: anunciar a justiça e denunciar a injustiça. Tanto João anunciava a justiça, como também denunciava a injustiça. E Herodíades, que tinha sido casada com Filipe, irmão de Herodes, com quem agora era casada, por isso que João dizia que ela não podia, João dizia a Herodes que ele não podia ter Herodíades como sua mulher. Não podia, porque ela era casada com seu irmão. Aquilo era adultério. Imagina a mulher do rei sendo chamada, juntamente com o rei, de adúltero. E para o judeu, o adultério ele é coisa séria. E eles são chamados de adúlteros por João. Aquilo, para ela, Herodíades, de uma maneira especial, era um incômodo muito grande, mas ela não podia fazer nada. E aproveita-se da dança sensual de sua filha para, além do adultério, cometer um assassinato.
E aí a gente já começa a ver que o limite de pecado não existe. Quando se envereda por uma vida de pecados, eles cada vez mais eles vão sendo acumulados e piorando. Nós vimos que eles já viviam no pecado grave, que era do adultério. Mas a isso somou-se o de um assassinato. E pela expressão de Herodes, e aí talvez depois de ter recobrado a sobriedade, a gente vê como aquilo o perturbava. Porque a maldade daquela mulher de Herodíades é tão grande que ela não se conforma apenas de mandar matar na prisão João Batista. Não. Ela quer também um troféu da sua vitória. É a cabeça dele, que é entregue a Herodes, que depois a entrega à filha de Herodíades. E a gente vê como aquele homem é perturbado depois por isso. E sim, todo pecado ele traz perturbação depois. É um alerta para nós. Normalmente um pecado, ele não começa logo um pecado mortal. Ele começa um pecado leve e vai aumentando a gravidade dele. Os assassinatos, por exemplo, como é que se conclui? Antes há a premeditação, há o pensamento e vai alimentando aquilo até chegar ao fato do assassinato. Todo pecado é desse jeito. Ele vai crescendo a sua dimensão. Por isso que nós podemos e devemos renunciar ao pecado no seu nascimento, naquela tentação inicial. Quando estivermos sendo tentados, temos que nos desviarmos daquela tentação, porque a tentação em si não é pecado. O pecado é quando a gente começa a alimentar a tentação. A gente continua a pensar na tentação e nesse pensar vai se tornando uma realidade o desejo do pecado. O primeiro passo de evitarmos o pecado é renunciar na tentação. E devemos tomar muito cuidado. Por isso que a igreja sempre nos recomenda a não termos aliança com o pecado, nem um pecado pequeno. Porque quando a gente dá o consentimento ao pecado pequeno, a gente vai dando consentimento ao mal. E o mal não tem limites. Hoje nós vimos, o mal não tem limites. Começa no adultério, ali já estava no adultério. Ele começou antes no desejo, que foi concedido. E aí, no adultério, depois do adultério, a devassidão, a bebedeira, a orgia. E aí, o assassinato. Nós vimos que não tem limites. Devemos estar alertas para isso. O mal não tem limite. Portanto, vamos cortar o mal pela raiz. Quando vier a tentação do pensamento, vamos abolir da nossa vida. Façamos então esse compromisso. Pense aí, que compromisso há necessidade de nós fazermos agora para erradicar de vez qualquer pensamento com o pecado, qualquer pensamento com o mal, que, como nós vimos, é sem limite. Contemplemos então agora as maravilhas de Deus em nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, Francisco, Teresinha, João Paulo II e o santo da nossa devoção, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.